Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado ao mundo religioso. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma abordagem, como vocês viram, você que acompanha o canal, você que não. Nos últimos vídeos eu venho abordando, trabalhando o espiritismo kardecista. E hoje essa temática, questão da expiação, que é um termo bem conhecido dentro do cristianismo, Existe a compreensão dentro do cristianismo de que toda a humanidade herdou o pecado de Adão, A partir dos que nasceram após Adão, todos nascem em pecado, E com uma dívida do qual necessita que seja paga. O próprio homem não tinha condições de pagar essa dívida, Já que ele não podia expiar os seus próprios pecados, o homem não pode pagar pela sua própria dívida. Logo, Deus providenciou esse pagamento, e esse pagamento ele foi feito dentro do cristianismo através de Jesus Cristo, que veio e morreu, um sacrifício vicário, ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Logo, Adão é o representante federal de toda a humanidade e Cristo é o propiciador do pagamento da dívida e da salvação de toda a humanidade. Mas como pensa o Espiritismo? Esse é o foco do vídeo. O Espiritismo ele tem um conceito de expiação. É igual ao cristianismo, Ou tem diferença? É isso que nós vamos ver. Então eu quero aqui conceituar, logo de início, para que a gente entenda e aprofunde a temática, o que é expiação de acordo com o Espiritismo. Mas primeiro vamos conceituar, A expiação, na compreensão do Espiritismo, está ligado a três partes, A primeira é o aprendizado, O aprendizado do espírito. O segundo, a correção, Corrigir a sua conduta moral, existencial, em caminho, Caminhando para uma evolução, que seria o último ponto, o progresso espiritual. Diante disso, outro ponto importante aqui na nossa caminhada seria as obras, de referências. Se você for ver aí no canal, você vai ver que na playlist Espiritismo nós temos, dentro dessa playlist, o review de todas as obras principais do Espiritismo kardecista, a codificação espírita feita por Allan Kardec, ou o professor Rivail. E dentre essas obras aqui eu quero trazer para essa temática duas obras, Uma o Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, que é essa obra aqui, e que é a obra básica que todas as pessoas que querem estudar o Espiritismo precisam ler, E a outra obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo, O Evangelho segundo o Espiritismo. Essas duas obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, 15 de abril de 1864. Então essas são as duas obras de referência para a nossa temática aqui. E aí vem a questão. Diante disso, vamos entender ao que se refere a expiação de acordo com o Espiritismo. E diretamente ela se refere às consequências das escolhas, escolhas equivocadas ou escolhas negativas, que são realizadas pelo espírito. E isso pode ser tanto essas escolhas, o modo de viver, as condutas podem ter sido tanto na vida atual, que necessita dessa expiação, quanto também em encarnações anteriores, Inclusive tem um vídeo aí sobre o que é encarnação. Eu gravei um vídeo também, o porquê que na compreensão do espiritismo kardecista, os espíritas, por que os espíritas, quando encarnam, na vida atual, eles não lembram das vidas anteriores, com algumas exceções, E meios de conseguir acessar as memórias das vidas anteriores. Está aí no canal, está aí também um vídeo sobre a encarnação, está aí um vídeo também sobre alma, espírito e perispírito, tem um vídeo só sobre o perispírito. Então tá aí no canal, você que deseja aprofundar. Então vamos adiantar aqui
e chegar a um ponto. Primeiro ponto aqui que deve ser trabalhado vamos ver como o Espiritismo então entende essa expiação. Já trouxe, já de introdução eu abordei, trouxe a compreensão, né, o conceito, e agora a definição. Então, o que seria a expiação de acordo com o Espiritismo? A expiação, aspa, é uma oportunidade de reparar os erros cometidos no passado. Então, para o cristianismo, a expiação traz a ideia de alguém que vai sacrificar-se, né? Haver um sacrifício, né, em seu lugar, que no caso é o sacrifício de Cristo, que vai reparar o pecado que você herdou de Adão e os seus próprios pecados, porque no cristianismo ninguém é condenado pelo pecado de Adão, você é condenado pelos pecados que você comete, né? Na sua conduta, em sua inclinação, natureza, e aí dependendo do arminianismo, do calvinismo, ou do pelagianismo, ou semi-pelagianismo, vai haver uma compreensão dos efeitos desse pecado na vida e se o homem tem capacidade ou não de reagir por si só. Mas aqui não vem ao caso, porque aqui é outra doutrina. E quais são os meios, então, utilizados na doutrina espírita para que você expie, né? Para que haja expiação essa correção existencial, poderíamos dizer assim, né? Já que a ideia de expiação no espiritismo não é a mesma ideia de expiação que é aplicada no cristianismo. E o meio seria as provas, né? E quando nós aprofundamos, essas provas, elas são situações que voluntariamente os espíritos eles escolhem, né, antes de reencarnar, ou mesmo são sofrimentos que são impostos ao espírito encarnado pelas leis, leis divinas de justiça, né, ou as leis da justiça divina. Então, quando nós chegamos em essência à expiação, de acordo com a doutrina espírita, ela é um mecanismo que é educativo e regenerador. Não, no entanto, para que não fique assim compreendido como uma forma de punição, nesse caso aqui, dentro do espiritismo, a expiação não é um castigo punitivo, né? Mas tem a intenção, né, de levar o espírito ao progresso espiritual. E aí vem a questão, que aí é onde a gente chega agora. Qual seria então a finalidade da expiação? Existe finalidade para a expiação, de acordo com a doutrina espírita? Sim. E qual seria então essa finalidade? O primeiro ponto seria o progresso espiritual do espírito, né? Então, a finalidade seria que esse espírito, nesse progresso, promova-se aprendizado, como moralização desse espírito, ou mesmo a superação, né? Que ele supere a sua existência em um caminho a se tornar alguém melhor, né? Alguém com um espírito evoluído, poderíamos dizer assim. E aí, a ferramenta também utilizada, né, diante da finalidade, é a ferramenta da lei de causa e efeito, né? Que aí vai ter a compreensão de que cada ação vai gerar consequências proporcionais, né? Então, toda ação que um espírito comete vai trazer consequência, mas, no entanto, dentro da finalidade, o objetivo, dentro dessa compreensão da expiação e da finalidade, seria, então, o bem, né? O bem do espírito, né? Um progresso do espírito. Dentro do cristianismo, nós temos um termo, né, que é a questão do livre-arbítrio. Claro, dentro da compreensão calvinista, liberdade da vontade, então o homem tem liberdade de escolher a partir da sua própria natureza, caída, logo a inclinação dele é pelo pecado, né? E a compreensão de que o livre-arbítrio do homem dá a liberdade a ele de fazer as escolhas, escolher Deus, né? Através da graça preveniente, isso, arminianismo, né? Dentro do espiritismo, nós dialogamos, né? Se existe o diálogo entre expiação e livre-arbítrio, começando pela ideia do seguinte: por que nós sofremos ou por que nós
o espírita, né? Nós que eu digo é porque eu estou entrando aqui dentro da própria compreensão da religião. Então, por que então que nós sofremos e temos dificuldades, né? Porque a expiação ela é resultado das escolhas prévias, né? Das escolhas que o espírito, o espírito encarnado ele faz, né? E isso em algum momento da sua existência, como eu falei, atual ou em vidas anteriores, né? Ou encarnações anteriores. A vida é a única, né? Já que o espírito sobrevive, mas encarnações anteriores. Allan Kardec, né? Ele diz o seguinte ele diz o seguinte sobre isso. Ele traz a ideia, por exemplo, com relação a Deus. Ele diz que Deus de acordo com a doutrina espírita, ele é justo e também ele é misericordioso. E ele é tanto justo e misericordioso que ele permite que cada espírito colha o que semeia, né? Então, mas mesmo assim, Deus tem um objetivo nisso, né? E qual seria o objetivo então? O objetivo é visar exatamente a evolução desse espírito. E aí onde nós chegamos na compreensão da expiação no plano material, então, seria outro ponto. Como que acontece então essa expiação no plano material? E ela, no caso, ela pode se manifestar em várias situações, né? Por exemplo, essas provas podem ser doenças, né? Dificuldades financeiras, né? No plano material, relacionamentos desafiadores, ou mesmo qualquer situação que vai trazer uma reflexão ou mesmo um aprendizado moral. Allan Kardec ensina o seguinte, aspas, o espírito, ao passar pela expiação, compreende os erros cometidos, né? E tem a chance de reparar o dano causado, né? Então tá aqui, né? Ele durante a expiação, ele compreende os erros que ele comete e ali ele tem a chance de reparar os erros, né? No Livro dos Espíritos, que é esse aqui, o Livro dos Espíritos, na questão, são questões, né? O livro foi escrito através de questões, perguntas e respostas, né? Na questão 990, Allan Kardec pergunta assim: o arrependimento se verifica no estado corporal, no caso na encarnação, ou no estado espiritual? E aí a resposta dos espíritos: no estado espiritual, mas ele pode ter lugar no estado corporal, quando compreendeis bem a diferença do bem e do mal. Então tá aí. A observação a ser feita é o seguinte, é que o espírito, né, ele pode se arrepender, né? E que esse sofrimento, o sofrimento da expiação, ele está ligado primeiramente à sua condição, né? E o seu nível de consciência alcançado para a evolução, para o progresso moral, para o progresso espiritual, né? Rumo a uma evolução, né? A gente depois vai ter um vídeo que eu quero gravar, quantas reencarnações seriam necessárias para que o espírito ele chegue a essa evolução. E a outra pergunta é se existe algum ponto em que o espírito não precisa mais reencarnar. Isso de acordo com o espiritismo, claro, né? E aí a reflexão que pode se tirar, que um espírita ele pode tirar sobre a expiação, é que a expiação seria, né, essa oportunidade que o espírito tem de crescimento, né? E que reforça também a expiação, o papel educativo das vidas sucessivas, né? Tem esse objetivo de aprendizado, né? Então, a expiação também, num segundo ponto, ela incentiva que o espírito ele tenha responsabilidade moral, né? Existencial. E ainda dentro das reflexões para o espiritismo, né? A expiação ela acaba promovendo a transformação e o alinhamento do espírito, né, com as leis divinas, né? Também tem um vídeo que eu vou gravar que quando o suicídio na compreensão do espiritismo, como o espiritismo vê o suicídio.
Para finalizar, eu quero aqui trazer 2 pontozinhos, né, com relação à aplicação. Então, a expiação, né, a aplicação que é feita no campo do espiritismo é que diante da expiação, o espírita ele deve aceitar as dificuldades que ele vai vivenciar, no entanto, com ressignificação e fé, né, e visando o progresso espiritual, né? Sempre é a evolução do espírito, né? E ainda um outro ponto seria a questão da prática do bem, né? E da caridade, já que o slogan principal do espiritismo é que fora da caridade não há salvação, né? Então a caridade ela acaba sendo vista como uma forma de mitigar as consequências, né, de ações equivocadas, né, que são cometidas pelo espírito, né? Então é isso, né? Hoje nós chegamos a mais um fim de mais um tema sobre o espiritismo, né? E desta feita a compreensão espírita sobre a expiação, né? Que é um pouco, como eu falei no início, diferente da compreensão que se tem dentro do cristianismo, né? Da expiação dos pecados, né? Nesse caso aqui, a ideia é um pouco parecida, no entanto, não é Jesus quem expia os pecados da humanidade ou dos espíritos, né? Já que aqui nós falamos de espíritos, mas sim o próprio espírito na sua conduta progressiva, né? Através de provas que ele evolui. Então é isso, espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, né? Aqui nós estamos já vem algum tempo estudando só sobre o espiritismo. Ainda não penso em parar, penso em evoluir mais vídeos até que a gente chegue a colocar na playlist muitos vídeos sobre várias temáticas para você que tem curiosidade, ou você mesmo que é um espírita, ou você que é de uma outra religião e quer compreender melhor o que é o espiritismo, o que ele crê, né? E não de forma apologética, né? Atacando a religião, mas como professor de ensino religioso e formado em ciência da religião, com 3 pós-graduações, o meu objetivo é trazer aqui para vocês, né, o conteúdo a partir da cultura religiosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, né? Deixa o like, deixa o comentário de vocês, compartilha esse vídeo para que também outras pessoas possam ter acesso à cultura religiosa. Até o próximo vídeo.